Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Estou com muita saudade de vocês, mas infelizmente nesse momento ainda temos que nos proteger, não é mesmo? A nós mesmos e a nossa família, tá? Bom, estou voltando com os vídeos, vou fazer a correção das 3 semanas que eu não fiz. Lembrando, como eu já falei no grupo, é a última vez, talvez seja a última vez que eu esteja fazendo isso, devido ao fato de eu perceber que a maioria dos alunos não acessou os links dos últimos vídeos, tá? Inclusive pessoas que eu não sei quem acessaram esse link e mandaram até e-mail para mim agradecendo, porque ficou sabendo de alguma coisa que não tinha entendido na época escolar. E aí eu fico pensando, eu faço isso para ajudá-los. Então eu gostaria muito que vocês levassem isso em conta e realmente levassem a sério, tá? Então vamos lá, vamos começar então para o CHG. Na primeira semana eu havia pedido para fazer dessas 3 que eu não fiz, né, a correção. A página 46 e 47, na outra segunda semana, né, na semana retrasada foi a 48 e 49 e essa última semana 56 e 57. Vamos lá. Primeiro vamos para 46 e 47, que foi da antepenúltima, tá? Então vamos lá. Tem um texto sobre a passagem do tempo, certo? E tem uma tabela aí no livro de vocês, né? Que é essa tabela, que é sobre a definição, né, dos anos, dos séculos. Primeiro, é preciso que vocês saibam que foram os seres humanos que criaram essas formas de calcular o tempo, tá bom? Por quê? Porque os historiadores, eles precisavam fazer pesquisas. E sem ter uma forma, né, de contar, de calcular o tempo que fosse fácil, ele não ia conseguir obter uma maior eficácia nas suas pesquisas, tá bom? Então vamos lá. Logo depois, antes disso, se a gente estivesse em sala de aula, eu tenho certeza que vocês me perguntariam assim, apesar de ter a tabela, vocês me perguntariam assim, professora, mas como é que a gente sabe que 2020 é século 21? Ah, mas na tabela tá ali, mas e daí? Por que muda? Primeiro, o século é de 100 em 100 anos, certo? É essa passagem que foi criada pelos seres humanos, foi a forma de contar os séculos, de 100 em 100 anos, tá bom? Então, como é que a gente sabe? Vamos lá. O ano 2000, né? Ele é o século 20, certo? Por que 2001 já é o século 21? O que a gente faz? A gente soma o 20, né? Que são os 2 primeiros algarismos lá. Não vamos esquecer agora de unidade, dezena, centena, tá bom? Vamos pensar lá, vamos tirar os 2 zeros do ano 2000 e vai ficar só o 20, não vai? Quando é 2001, não dá para tirar os 2 zeros, porque é 20, 0, 1, não é? Como é que a gente faz? A gente faz o 20 mais 1. Cada ano, a gente vai contando sempre 1. E vai exatamente dessa maneira que eu fiz aqui para vocês verem. Estão vendo, ó? Século 20, 2020. Ó, quando que vai ser... Até quando vai ser 2020, ó? 2021, que é o nosso ano, no caso. Até 2100. Por quê, ó? Porque ainda vai ser o 21, tá? Ó o 21 aqui, ainda tem os 2 zeros. Ele não é contado de 100 em 100 anos, daí ele vai passar para quanto? Para 2200. Ou seja, os 2 primeiros algarismos lá do começo é 22. Então, será o século 22, tá bom? Então, é sempre assim. Passou por exemplo, 2000 ainda é século 20. Passou de 2000, tirou os 2 zeros do final lá do número, né? Unidade e dezena já não é mais 00, aí começou e vai até o 100, tá bom? Vamos lá. Aí vinham as perguntas assim, na página 46
a atividade 21. Complete as frases a seguir com as palavras década, século e milênio. Década, qual é a passagem do tempo? Década, 10 anos. Século, 100 anos. Milênio, 1000 anos, tá? Então, lembre sempre disso, tá bom? Então tá. Letra A. O ano 1800 corresponde a que século? Ao século XVIII. Então, a palavra que precisava estar aí é ao século XVIII, porque vocês veem que o século é sempre escrito com os algarismos romanos, tá? Uma coisa que tem que ficar sempre na cabeça de vocês. Sempre estará escrito em algarismo romano, tá bom? Letra B. Entre os anos de 2009 e 2019, passou-se uma... Foi o quê? Um ano? Um milênio? Não, uma década, não é? Não passou-se 10 anos? Uma década. Letra C. Atualmente vivemos no terceiro o quê, gente? Milênio. Por que milênio? Professora, não tô entendendo. De 0 a 1000, primeiro milênio. De 1000 a 2000, segundo milênio. 2000 a 3000, terceiro milênio. Nós estamos no terceiro milênio porque nós estamos aqui, ó, no comecinho, 2020, certo? Aí, vamos lá. Lá na página 47 tinha um outro textinho escrito A Linha do Tempo. E tava bem assim, esse eu vou ler, que é menor, tá? Os acontecimentos ocorridos em determinado intervalo de tempo podem ser organizados em uma linha do tempo, né? Os intervalos entre os acontecimentos pode ser de dias, de meses, de anos, de séculos, de décadas ou de milênios. Lembrando que foram os homens que criaram, né, essas formas de contar o tempo, tá? Aí vem, a linha do tempo sobre a história da humanidade é organizada a partir de acontecimentos considerados importantes pelos historiadores para definir o início e o término de cada período histórico. Pré-história. Quando começou? Então, que período é esse? Do surgimento dos seres humanos há milhões de anos, à invenção da escrita, há cerca de 4.000 anos atrás. Então, até a invenção da escrita, até 4.000 anos atrás, era considerado pré-história, tá bom? Idade Antiga, da invenção da escrita, né, de 4.000 anos atrás, até a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476. Professora, mas 4.000 anos atrás, por que 476? Lembrando que tudo mudou quando Jesus nasceu e a partir daí começaram-se a contar os anos para nós. Por isso nós estamos no 2020, porque faz 2020 anos que Jesus apareceu, tá? Idade Média, da queda do Império Romano do Ocidente ao ano... Não, Idade Média, da queda do Império Romano do Ocidente à queda do Império Romano do Oriente em 1453. Idade Moderna, da queda do Império Romano do Oriente à Revolução Francesa em 1789. Idade Contemporânea, da Revolução Francesa até atualmente. Aí nós temos uma linha do tempo. O que é a linha do tempo? É uma linha, eu vou até fazer para vocês aqui, tá? Uma linha, tá? E que vocês vão começar a fazer, como tá aí, ó. Tá vendo uma linha do tempo? Aí tem assim, eu vou fazer igualzinho tá aí, ó. Quer ver? Tum, 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 tum. Vou fazer mais ou menos, vou fazer só o comecinho, tá? 200.000 anos atrás, aí 4.000 anos atrás, depois, isso tudo é idade antiga. A gente já fez, ó, vou fazer só até aqui, só para vocês terem uma ideia como é que eu fiz, ó. Tá vendo? Então, ó, até aqui, daqui até aqui, ó, é a idade antiga, tá?
E é assim que está sendo colocado aí para vocês. Nós já fizemos algumas vezes na sala de aula, inclusive na lousa, atividades para ver a sequência, que número que tem que estar naquele lugar, não é assim? Tá. Mas o que era para fazer isso? Vocês tinham que observar, né, e escrever o nome do período histórico correspondente, certo? Então, ó, vocês tinham que ir lá olhar naquela tabela, certo? Não pode esquecer da tabela. Olha na tabela para ver quantos anos, mais ou menos em que século. E daí você vai olhar aqui logo no começo do texto, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna. Então, ó, idade antiga é por isso que eu coloquei aqui, seria pré-história, 200 mil anos atrás, pré-história, tá? Até 4 mil, de 4 mil anos pra frente, já é considerada a idade antiga, estão vendo? Depois vem, depois vem a idade média, por último a idade contemporânea. Ó, olha só, estão vendo? Porque vocês tinham que olhar no textinho para responder. Entretanto, todas as atividades de vocês veio corretamente, tá? Apenas os alunos que não haviam mandado as atividades e que inclusive eu já conversei com eles, né? Inclusive com alguns pais, e eles acabaram me mandando e mesmo assim veio correto, tá? Apenas 2 alunos que não me mandaram e esses ainda eu não tenho como saber. Talvez eles usem esse vídeo se eles resolverem entrar para ver e entender o que estava acontecendo e o que era para fazer, tá? Aí vinha na página 47, número 24. Qual período histórico estamos vivendo atualmente? Veja bem, lá na Idade Contemporânea, na última linha do tempo, lá na página 47, está escrito Idade Contemporânea, da Revolução Francesa até atualmente. Atualmente é hoje. Então, nós estamos na Idade Contemporânea, tá bom, gente? Na página 48 e 49, a gente via um pouco sobre os calendários, né? E as características de cada calendário. Por que de cada calendário? Lembra que eu disse que cada... como é que eu vou dizer? Cada século, né, a definição, no caso dessa passagem de tempo, pode ser diferente em alguns povos, tá? Então, como eu falei, né, do Ano Novo para nós, no Japão, que é diferente, tá? Então, a definição de tempo talvez tenha ficado diferente, talvez não, ficou diferente para alguns povos, tá? Aí vem assim, um textinho sobre os calendários, certo? E aí falando que as pessoas de todo mundo costumam celebrar o fim de um ano e o início de um novo ano. Essa celebração que ocorre na passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º, segue a organização dos dias do calendário cristão. Voltamos a falar de Jesus novamente. Olha que delícia, falar dele é tudo de bom, ainda mais nesse momento, né? Mas por quê? Lembra que eu falei? Nós estamos no ano de 2020, porque a partir desse ano... conta-se a partir de quando Jesus apareceu para nós, do nascimento dele. Por isso, 2020, tá? E é lógico que nem todos os países usam esse calendário. Por quê? Nem todos têm Jesus como Salvador, como nós temos, né? Os cristãos, tá bom? Então, ó, no calendário cristão, a contagem dos anos se iniciou a partir do nascimento de Jesus Cristo, que é considerado o ano 0. Assim, as datas antes do nascimento são identificadas com AC. Lembra que eu sempre falo? AC ou DC, antes de Cristo ou depois de Cristo, tá? O que significa AC significa antes de Cristo e depois significa DC, que significa depois de Cristo. A organização do atual calendário cristão foi feita pelo Papa Gregório XIII no século XVI. Daí também ser chamado de calendário gregoriano, tá? Diversos povos organizaram seus calendários utilizando-se de outros marcos, considerados importantes para sua cultura e região, tá? O calendário muçulmano, por exemplo, ele se iniciou com a data da saída do profeta Maomé da cidade de Meca com destino a Medina. Olha só, então não é a mesma coisa que o nosso, tá?
E esse acontecimento ocorreu no ano 622 do calendário cristão. Olha só, quando a gente estava no ano de 622, começou-se a contar os anos para eles, no calendário deles, tá? Para os judeus, a data da criação do universo, por Deus, é o marco inicial de seu calendário. E isso teria acontecido no ano 3760 AC, ou seja, antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, tá? Então, assim, os judeus são bem mais velhos em anos. Se a gente for ver em que ano que eles estão, nós estamos em 2020. Eles estão 3.600 anos antes disso. Então, você teria que fazer 2020 mais 3.600 para saber em que ano que estão os povos judeus, né? Aí vem, daí tem uma foto, seria uma imagem de uma foto, né, da comemoração do Ano Novo, com os fogos de artifício e tal. Aí 25. Cite 2 exemplos de calendários que se baseiam em acontecimentos religiosos. Olha só. No próprio texto já tinha escrito isso, tá? Aí teve aluno que me perguntou, mas é no nosso calendário? E eu falei, não, tudo bem. Então, o que eu vou considerar aqui? O que vocês teriam que colocar aí? Primeiro, o nascimento de Jesus, né? Que é 31, que é 25 de dezembro, tá? Teria que ser considerado o quê? A data da saída do profeta Maomé, né? E o judeu também, que é baseado na criação do universo que foi criado por Deus em 3760 a.C. Era para ter colocado isso. Mas aí eu disse que vocês poderiam se basear no nosso calendário e pensar em 3 datas que comemoramos acontecimentos religiosos, pensando nós, Brasil, né? Então, primeiro, 25 de dezembro, Natal. Nunca vai mudar, tá? Pensamos também no mês, não um dia, tá? Agora não é dia. Mês de junho, porque sempre vai ser comemorado no dia 12 ou 13? 12, no dia 24 e no dia 29, né? Santo Antônio, São João, São Pedro. Não vai mudar nunca, tá? São junho, acontecimento religioso. E que outro acontecimento religioso tem? Teve alguém que me colocou a Páscoa. Tá, é um acontecimento religioso, mas não dá para colocar um mês, nem dia. Então, vocês poderiam colocar só Páscoa, tá? Por quê? Porque a Páscoa depende de quando aconteceu o carnaval. Por quê? Não entendi, professor. Porque quando acontece o carnaval, na quarta-feira de cinzas, conta-se 40 dias, que é o que a gente chama de quaresma, não é isso? Então, aproximadamente 40, 42 dias, depois disso, vem a Sexta-feira Santa, né? E daí, no domingo, a Páscoa, tá bom? Que é o domingo de Páscoa, tá? Então, poderia sim ser colocado o Natal, a Páscoa e a festa junina. São 3, como é que se diz? São 3 marcas no nosso calendário e que tem a ver com a parte religiosa, tá? Na página 49 estava assim: diversos calendários podem ser utilizados em um país. Por exemplo, no Brasil, o calendário utiliza as atividades nacionais para o comércio fechado, naqueles feriados que a gente fala, né? Contudo, há outros calendários, como o utilizado pelo povo indígena, Tuiucá, que vive no estado do Amazonas. O calendário dos Tuiucá é dividido em 11 períodos, de acordo com a observação das constelações, da época de chuva, né? E a variação da chuva, da seca, tá. Tinha esse texto. Aí vinha a 27, que era assinar as características de cada calendário. Lembrando que no texto tem as características de cada calendário, gente, tá? Então vamos lá. Assinar as características de cada calendário. Que calendário que tem aí? Eu tenho aí o calendário Tuiucá, judaico, muçulmano e gregoriano. O que é o calendário gregoriano? O nosso muçulmano, né, que não tem a ver com a gente, mas vamos pensar lá em Israel, né, que é tudo muçulmano, judaico, né, e Tuiucá, que é dos indígenas. Então, vamos lá. Marco inicial religioso, quer dizer, quando começou, tem a ver com a religião, quando começou? O Tuiucá não tem a ver com a religião,
mas tanto judaico, muçulmano e gregoriano tem sim. Então, vocês vão colocar um X nos 3. Dividido em 11 períodos, só tem um, que é o dos indígenas, né? O Tu e o Cá. Dividido em 12 meses, somente o nosso, gente. O nosso criado, né? A partir de Jesus, que é o gregoriano, tá? Que tem janeiro, fevereiro, março, são os meses do ano. Iniciou-se com a saída do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina. É um muçulmano, né, gente? Lá no texto tá falando, né? Então, iniciou-se com essa saída. Então, vai colocar X lá no calendário muçulmano. Iniciou-se com a criação do universo por Deus. Só os judeus pensam assim, né? Então, só no judaico, só no calendário judaico. Iniciou-se com o nascimento de Jesus Cristo. O gregoriano, somente o gregoriano. E o último aqui, indica as atividades de caça, pesca, plantio e coleta realizadas. Lógico que é o dos indígenas, tá? Então, até a 49, ok. Vamos agora para a página. Vamos lá. Caramba. Eu falei e tirei para fazer para vocês, ó. Vamos lá. Agora é a página 56 e 57, tá? Na página 56 e 57, gente, foi muito legal que um monte de gente tava me perguntando, professora, como é que faz, professora? Vamos lá. A gente tem assim, tá escrito assim, é um textinho pequeno que tá assim, investigar o assunto. Palavras de origem latina e grega. As línguas sofrem muitas transformações ao longo do tempo. A língua portuguesa, por exemplo, é resultado da transformação do latim vulgar e do galego. O latim vulgar era falado pelos romanos há milhares de anos, na região da atual Itália, e o galego na província da Galícia, região que atualmente faz parte da Espanha.